A verdade é o seguinte, o MBL foi criado lá em 2014, eu nem participei disso, eu não era criado, não fui fundador do MBL, infelizmente. Surgiu quando a Dilma ganhou a eleição, toda essa história todo mundo conhece, né? As manifestações do impeachment, etc, etc. Logo de cara, isso aqui é uma coisa que pouca gente sabe, logo de cara, a bolha olavista bateu de frente com o MBL, porque a tese do impeachment do Olavo era diferente. A tese do impeachment do Olavo é que ela tinha que vir nas mãos dos militares. Ele não acreditava em impeachment por vias democráticas, e o MBL nunca comprou essa tese, né? E aí a gente fez a Operação Minerva, virou voto a voto e conseguimos o impeachment da Dilma. Dito isso, o que aconteceu em 2019? Quando o Bolsonaro assume o governo e ele começa a trair todas as pautas da direita, a gente bateu de frente, né? Então, por exemplo, eu duvido que alguém de direita vai defender um petista na PGR. Não tem como se dizer que é bom Augusto Aras na PGR. É impossível. É o que são os clássicos. Pelo Bolsonaro, né? Não é tara, é que assim, se eu defendo uma coisa e esse cara é contra aquilo que eu tô defendendo, eu vou atacá-lo. É o que a direita se propôs a fazer durante todos esses anos. Eu gostaria de saber assim, vamos na primeira aqui, porque isso não vai, uma lista extensa, eu vou começar na primeira. Muda a lista tríplice, como é que você faz com ela? Você sabe que o Bolsonaro não escolheu da lista tríplice, né? Ele escolheu o indicado. Aí você tá ficando mais fácil ainda. Não, cara, mas tá bom. Não, deixa eu explicar. Tá bom, então me explica. Deixa eu explicar pra você como é que funciona. O que é a lista tríplice? O Ministério Público vai e chega com uma lista de 3 nomes. Escolha esses 3, por favor. Quem era a procuradora-geral antes do Augusto Aras? Era a Raquel Dodge, que, processou todo mundo. Sim. Processou Temer, processou Pezão, processou todo mundo. O Ministério Público chegou com uma lista tríplice. Nós queremos esses caras aqui, ó. O que o Bolsonaro fez pela primeira vez na história? Você deveria saber disso. O Bolsonaro escolheu alguém fora da lista tríplice. Mas pior do que isso, ele escolheu alguém que o Ministério Público repudiava, que era um garantista. O Augusto Aras, ele já era garantista declarado. Ele dizia, eu sou garantista. Mas você tem algo contra garantista, é isso? Tem. Mas, independentemente disso, o Bolsonaro tinha algo contra garantismo. Porque se você pegar todos os vídeos de campanha do Bolsonaro antes dele ser presidente, ele falava justamente, garantismo, caramba, bandido tem que se fuder, acabou, porra. Quando chega na presidência, ele trai essa pauta e coloca um petista no PGR que não processou nenhum corrupto. Então eu devolvo aqui a provocação pro senhor. Foi o seguinte, me fale um corrupto que o PGR processou, o Aras. Tá bom, olha só. Pera lá, deixa ele, velho. O corte vai ficar bom com ele. O corte vai ficar bom pra você. Você quer que eu pesquise aqui ou que a minha memória vai puxar de 8 anos pra trás? Não, eu não vou puxar. Eu não vou puxar. Chat GPT. Esse é o seu jeito de participar de programa e tá tudo certo. Eu sou obrigado a respeitar você, não a sua opinião. Sua opinião é uma merda, mas eu sou obrigado a, infelizmente, estar aqui junto. A grande questão aqui é, você fala que você é contra o garantismo. Então explica o garantismo. Vamos lá, gente. O que é o garantismo? O garantismo é a última, tá, Renan? Não, beleza. De novo, Ô, Arthur, é você que manda. Eu respondo. Não, responde, por favor, e depois a gente... De uma forma bem simples. Arthur Duval. Assim como tudo no Brasil, o garantismo por si só não é um problema. O garantismo é basicamente você garantir uma pessoa o direito dela se defender. O problema é que no Brasil, como tudo, o garantismo é usado pra deixar o bandido fora da cadeia. Sabe quem se apoia no garantismo pra não ser preso? Todos os corruptos famosos aí, né? Então você pega o Renan Calheiros, você pega o Collor, todos esses caras estão, eu sou garantista. O PGR é garantista. Então, independentemente disso, eu fiz uma pergunta muito objetiva. O senhor tem aí o Google, o ChatGPT. Qual corrupto o Augusto Aras processou? Por favor. Não, eu vou te explicar o que é garantismo, porque você não sabe, definitivamente. O garantismo é defender os direitos e garantias fundamentais e individuais que constam na Constituição Federal. Se você é contra isso, aí a gente já tem um problema. Aí a gente já tem um problema. Eu defendo o direito e garantia fundamental de qualquer pessoa. Ele não vai conseguir responder a minha pergunta. Não, eu vou colocar mais fogo. Eu vou colocar mais fogo nesse parquinho aqui, porque olha só, integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência. Vou ler de novo esse TPI que demorou comigo aqui, ó. Integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro à presidência pressionam o STF que a corte julgue a legalidade da lei da dosimetria que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro. As 4 ações estão sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes e contestam a medida. Para a direita, a dosimetria está madura e pronta para ser aplicada, amenizando assim a punição aos envolvidos no atos em Brasília. Senhoras e senhores, para falar sobre esse assunto, tem alguém que sabe muito sobre o 8 de janeiro aqui, inclusive é autor de um livro, 8 de janeiro, a história não contada, Cláudio Caivano. Vamos ver se o corte do Arthur vai ficar bom depois disso. Vai lá. A dosimetria é o seguinte, ela, infelizmente, ela feriu o princípio da reserva legal, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. A grande questão aqui é que umas pessoas mal intencionadas, e aí eu incluo também o próprio ministro Alexandre de Moraes e o ministro Toffoli, redigiram esse projeto de lei, apresentaram através do Paulinho da Força para enganar as famílias do 8 de janeiro. Infelizmente, a gente alertou isso lá atrás, quando pessoas até ligadas à direita,
direita, dentro do PL, foram a público, como Sóstenes Cavalcante, defender que aquilo seria possível para o Natal. E nós, você se lembra, a gente estava no programa do Pavinato e eu disse isso, é impossível, matematicamente é impossível. Você aprovou numa semana, o Senado aprovou na semana seguinte, a última de dezembro, né, antes do recesso do dia 15 de dezembro, e depois o presidente teria 15 dias para o veto, como ele vetou, aproveitando-se aí de maneira retórica do próprio 8 de janeiro para vetar. O Congresso se reuniu, foi lá, derrubou, e o que aconteceu na sequência? Duas entidades ligadas à esquerda ajuizaram a DPF. Para cair em quem? Justamente com Alexandre de Moraes. Então, veja que é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Além de tudo isso, nós temos a grande questão que já estava a estratégia montada para que a anistia continuasse enterrada. E para que, usando o ato, né, do 2162, que era o de anistia do Crivella, eles colocaram esse texto substitutivo para que a anistia não seja mais discutida nessa legislatura. Existe uma brecha ali no 154 do regimento interno da Câmara, mas é bastante difícil fazer e, portanto, eles enterraram a anistia para não ser discutida mais. A dosimetria, o Rodolfo, ela não vai alterar as penas dessas pessoas. E digo por quê? Porque está adstrito a quem é o juiz da LEP, ou seja, da Lei de Execuções Penais, para o caso em concreto. E quem é? Alexandre de Moraes. Ou seja, não vai dar em nada. É isso. Foi feito para enganar a direita. Bom, se ater alguns pontos aqui, que é o que eu vou fazer aqui, porque eu acho que o Caivano é especialista no assunto. Foi aprovada uma lei no Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprovou, Câmara, Senado, o presidente da República vetou, o Congresso derrubou o veto. Então, Alexandre de Moraes tinha que botar pra rodar. Ponto. É a minha opinião. Não tem que sentar em cima do processo, julgue a DPF tiver que julgar e bote a legislação que foi aprovada pelo Congresso, inclusive com derrubada de veto do presidente da República. Essa é a minha opinião. Arthur? Cara, nessa eu concordo com ele, 100%. E digo mais, eu vou fazer uma pergunta aqui que não, eu juro que não é uma provocação. Eu de verdade, eu realmente não sei. Eu juro que não é. Mesmo que seja. Quais deputados, de verdade, quais deputados de direita tiveram, e eu tô falando sério agora, tiveram coragem de falar o que ele acabou de falar? Nenhum. Não, é difícil. Nenhum. Mas ele também sabe o preço que paga. Eu conheço um. Olha lá, justamente por um motivo e que ele sabe que foi, não a minha provocação, mas foi a minha pergunta em relação ao Renan. Se você não tem uma base sólida, você tá sozinho. E ser cachorro louco dentro do Congresso é pedir pra levar tiro. Mas então nós concordamos que a direita está sozinha, porque não tem representantes do Congresso. O Arthur, eu digo o seguinte pra você, olha. A direita, ela não existe. Gustavo Gaia, eu também no Brasil. Concordo. Ela não existe no Brasil. Concordo. Ela é um arremedo. E aí eu divirjo de você na questão que você fala, a gente não está tratando de direita, a gente está tratando de bolsonarismo. Bolsonarismo é, sim, uma força política que está ligada a valores da direita. Concordo. Mas valores nem isso ainda pode ser posicionado como uma direita de fato. Porque aí você só vai ter politicamente uma direita de fato quando você tiver um partido genuinamente de direita, que MBL não é, evidentemente. MBL não é partido. Agora, a grande questão é você conseguir fazer isso para lá no futuro você ter deputados de direita, senadores de direita. Pois é. O que a gente vai ter de novo, Rodolfo, Ricardo, o próprio Arthur e a audiência, nós vamos ter pessoas eleitas agora nessa eleição que muito provavelmente vão estar mais à direita no campo conservador, defendendo alguns valores da direita. Agora, se autodenominar direita, acho que nem coragem para isso muitos deles vão ter. Aí, novamente, eu vou repetir a pergunta aqui. Qual deputado teve a coragem de falar o que o senhor acabou de falar aqui, que a lei da dosimetria é uma enganação? Nenhuma. Aí é uma provocação. Sabe por quê? Porque são todos uns covardes oportunistas. Porque os caras pegaram e falaram assim, vamos fingir como? Finge que agora a dosimetria, com o relator o Paulinho da Força, era o Aécio Neves e o Temer, se não me engano. Exatamente. O Temer, os três. Eu fiz live e eu falei, cara, desculpa tirar a esperança de vocês. Isso não vai ajudar vocês em nada. Aí tava lá Gustavo Gaia, tava lá o Jordi, tudo lá. Não, estamos aqui. O Marcos Doval foi lá no presídio. Eu tô com vocês, pessoal, e vai pedir volta pra vocês. E nós falamos, esses caras são farsantes. Vocês não vão se beneficiar em nada acreditando nesses caras. E só terminando a provocação, nós temos nosso partido, né, cara? A gente conseguiu, né? Então... Ricardo Rose, a questão da dosimetria ela é difícil de entender. Sim. Ela não é uma questão simples, até para quem tá assistindo em casa, você tem que ficar dando Google aí para tentar entender como é que funciona, tá? Então não é um assunto que é discutido à torta e à direita, porque não é simples de se resolver. O que deu a entender, Caivano, aqui para os mais simples assim como eu, quando surgiu a dosimetria, e principalmente os personagens, ou as personagens que se levantaram em favor da dosimetria, nós falamos, meu Deus do céu, emergiu? De onde tá vindo essas pessoas agora? Estamos ressuscitando algumas pessoas na política, aí nós sabemos, nós que transitamos na política de alguma forma, sabemos que esses três nomes aqui, Aécio, Paulinho da Força e o Temer, acho que é. Eu acho que Temer, são pessoas, obrigado, doutor, são pessoas que transitam muito bem nos bastidores da política. Para eles terem se reunido e colocar uma dosimetria, essa dosimetria não é para beneficiar ninguém agora, mas ali na frente. Seria essa uma estratégia para tirar o Bolsonaro da prisão domiciliar ou rever a pena dele para que ele goze da liberdade? Não.
Isso foi uma manobra pra eles fingirem pra direita que eles iam fazer alguma coisa. Porque, vamos lembrar o que aconteceu. Os caras travaram a mesa diretora da Câmara. Falaram, não, ninguém sai daqui. Aí o Hugo Mota falou, vocês vão brigar comigo, vocês vão se ferrar. Aí o sócio foi lá e pediu desculpa. Os caras sentaram e falaram, como que a gente faz isso? Eu preciso assinar pro meu eleitorado. Eu também não quero ficar brigando com vocês. O que a gente faz? Chama o Temer aí, vai. Chama o Paulinho da Força. Pega a relatoria, faz qualquer coisa pra esses idiotas acreditarem. É isso, tanto que não adiantou nada. Para não ser injusto, Arthur, o Osmar Terra votou contra. Foi o único deputado da Câmara dos Deputados que, obviamente, né, deputado, que votou contra, que entendeu que isso não ia beneficiar ninguém. E mesmo que beneficiasse, num percentual mínimo, de novo, vou repetir, juridicamente está distrito ao juiz que está lá comandando, através da lei de execuções penais, a execução dessas penas. E que é o Alexandre de Moraes. E que era quem teria a caneta para dizer assim, não, olha, isso só vai até aqui, esse percentual é esse, ele que iria estabelecer e fazer aplicar a dosimetria. Então não tinha como dar certo. Nisso, eu sou obrigado a concordar com o Arthur Duval. A grande questão é que fingiram tudo isso para poder lá na frente, ou seja, agora, durante esta campanha, talvez prometer de volta para essas famílias a anistia. Não, nós vamos brigar, nós vamos lutar. Só teve uma pessoa que lutou desde lá de 2023. E aí eu tenho que fazer propaganda própria, fui eu. Eu escrevi o 5793. Nós brigamos, e aí vou fazer um elogio aqui, público, para Carol Detoni, que foi mais homem que muito homem lá naquela Câmara dos Deputados, e peitou tudo e todos para levar na CCJ, e no dia 29 de outubro de 2024, Rodolfo, numa manobra política, eu diria, não é nem jurídica, né? É regimental, mas política, o Arthur Lira retira para dizer, não, se passar na CCJ vai ter que pôr no plenário, então vamos mandar para uma comissão especial. Isso por quê? 2 motivos. A gente tinha voto para aprovar na CCJ por 32-2, contado na ponta do lápis, e segundo, o projeto era robusto para colocar todo mundo em casa. Porque a dosimetria, Rodolfo, Arthur, Ricardo e audiência, se beneficiar em um percentual mínimo as pessoas, somente os que estão presos ainda. Os demais exilados vão ficar como? E os que passaram por tudo que passaram, cumpriram a pena privativa de direitos, né, com tornozeleira eletrônica durante 3 anos e 7 meses, ficam como? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.